Muitas vezes, quando a pessoa não consegue expressar em linguagem, as doenças elas acabam gerando sintomas físicos. Então, é o que você falou de que pode gerar doenças psicossomáticas, em que a pessoa ela apresenta sintomas físicos, mas ela não apresenta nenhum diagnóstico de doença específico, né? São doenças que, quando consegue se descobrir, são doenças, são emocionais. Iniciaram-se emocionalmente. Elas podem depois desenvolver, Arrancar o né? cabelo. Exatamente. São pequenas coisinhas que podem. Hipocondria, por exemplo. Que a Exatamente. pessoa ela tem essa, vamos dizer assim, essa necessidade de parecer que está doente para às vezes ter uma atenção, em alguns casos, que muitos acabam, por exemplo, e até uma síndrome interessante que a pessoa ela gosta de ficar no hospital, porque ela gosta de estar rodeada de gente, ela gosta de ser cuidada. Não que ela tenha, né? Mas Só que é uma coisa que não não é é consciente também. E às vezes a pessoa faz tudo isso, mas não é consciente. É o próprio corpo e o próprio cérebro dela que está gerando essas demandas. Isso tudo tem uma raiz, querendo ou não, emocional. Tem, assim, pode ter sido algum trauma que ela teve, pode ser uma situação que ela tá passando. Aí, como você falou, ela não consegue expressar com linguagem, então o corpo expressa de alguma forma, antes que fique pior. Ou ela morre também. Que aí, por exemplo, eu já vi casos, a família inteira morreu e outra pessoa não sabia como lidar, ela ficou sozinha. Foi um trauma emocional muito grande. Aí, se você pesquisar na história, tem muito disso. Quer ver? Tem a rainha Maria, que ficou conhecida como Maria Louca. Qual que é o problema dela? Ela teve um trauma emocional muito grande, porque ela perdeu o filho e o marido em um curto espaço de tempo. E ela não sabia como lidar com aquilo, ela não conseguia externar toda aquela emoção, toda aquela tensão, toda aquela tristeza que ela ficou. Porque eles eram importantes para ela. Aí ela já não. Vamos dizer assim que ela meio perde o controle, ela já não quer. Aquela realidade já não é o suficiente para ela. Então, na verdade, assim, eu não vou dizer, a pessoa ficou louca, não é isso, é que ela já não consegue, é que ela não consegue mais lidar com a realidade. Então, isso pode acontecer também, devido a um grande, assim, tem coisas que vêm da infância? Sim, mas tem coisas que aconteceu num determinado momento e você não sabe como lidar. Então, pode acontecer. Esse caso aqui já é transferido, porque assim, que é isso, da questão de atenção, né? Esse já é transferido, então A esse mãe daqui que já não fingia que a filha era doente. porque a mãe tinha uma necessidade de atenção e ela transferiu pra filha. Mas fala um pouquinho, né, sobre essa questão de nossa, atenção. isso é seríssimo, Mas depois dá uma interessante. olhadinha nesse caso aqui, ó. Que se você procurar no YouTube, Nossa, vale muito a Google, pena. chama Didi Gipsy, que é uma mãe que ela acabava transferindo tudo pra filha e fez a filha acreditar que ela estava doente. E fez vários tratamentos, mas a menina não tinha absolutamente nada. Só por questão de Que a mãe atenção. queria essa atenção. Eu conheço essa história e assim, ela é muito pesada porque depois de muitos anos que foram descobrir, elas assim, meio que diziam que a mãe e a filha enganaram todo mundo. Na verdade, não. Foi a mãe que enganou todo mundo e enganou a filha também. Ela convenceu a menina de que ela tinha algo que não tinha. Então, é interessante, porque a mente humana, ela consegue projetar cada coisa, consegue imaginar situações e colocar em prática, porque o que ela fez foi isso. Ela convenceu todo mundo que a menina tinha uma doença, convenceu a menina que essa doença existia, pra ela ter essa atenção mesmo. É muito louco. Tem se fazer descobrindo muito, muito depois como foi esse caso aí que a Michelle lembrou. Tá? Da automutilação, você transfere para si mesmo, né? Nesse caso, ela transferiu para a filha as frustrações. Mas no caso da automutilação, você transfere tudo aquilo, a sua culpa, tudo para você, você desconta em você. Às vezes é conscientemente, às vezes porque você quer, enfim, se ferir para você achar que você tá meio que pagando essa dor. E às vezes é inconsciente, assim, é só para aliviar uma dor interna, você acaba causando uma dor externa, é que né? tem na também sua a pele. questão de não ser algo, vamos dizer assim, um tipo de síndrome, mas tem também uma questão ideológica em alguns casos. Por exemplo, quando tinha na questão da Igreja Católica aquelas pessoas que se mutilavam para se igualar a Jesus. Então, assim,
isso daí não tinha nada a ver com... Não era nenhum tipo de síndrome, era uma questão ideológica mesmo. Porque a pessoa, ela queria se igualar a Jesus, ela queria sofrer o que ele sofreu, então ela se Os mutilava. grupos antigamente era assim. Elas se mutilavam. Então, nem sempre vai ser por esse motivo. Vai ser, tem uma carga emocional. Não, nesse caso, foi um viés ideológico, eu vou me punir. É interessante tanto de coisa. Psicológico. Pode ser, mas tem uma questão ideológica que comanda isso nesse caso. Que é mais os filhos. Porque assim, às vezes, eu acho que muito do que acontece hoje em dia é porque o pai ele não para pra escutar o filho, ou ele não para pra brincar com o filho, ou o pai quando tem muito dinheiro deixa o filho com a babá, e não que seja ruim, mas caramba, você é o pai, você tem que estar com aquela criança. Ela precisa de você, tá? Não é só deixar ela com o outro e terceirizar o serviço. Tem que estar lá, você precisa de atenção. Aproveita para dar atenção naquele momento, tem que entender, percebe, por exemplo, alguma atitude diferente dele, mas caramba, se você não fica com seu filho, você não conhece ele, então você não vai saber quando ele tem uma atitude que você não vai conseguir perceber. Então, ficarem mais com os filhos, tentarem conhecer melhor, porque, querendo ou não, tudo bem, é o mesmo sangue, mas é uma pessoa totalmente diferente, com pensamentos diferentes, sensações diferentes, então, para conhecer, né? Ai. E não fazer diferença entre eles, porque eu percebo que os professores eles fazem meio que de forma inconsciente diferença entre os alunos. Por exemplo, aquele é bom, aquele é mau, isso não pode, porque eu não posso colocar um aluno contra o outro, todos estão lá para aprender. E claro que também o professor ele tem que entender que ele não tem a obrigação de dar a mesma educação que é dada em casa. Porque não é a função dele, eu vou sobrecarregar o professor. Por exemplo, aquela criança era acostumada a ter tudo na casa dela. A escola não é a casa dela. Senão, ela tem que saber ouvir um não. E o professor ele tem que se manter firme na decisão dele. Então, se ele achar que tá errado, ele tem sim que chamar o pai e a mãe, tem que exigir que eles vão na reunião. Porque, caramba, tem o filho para não acompanhar a evolução da criança? O que é isso? Não pode.